seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Débora, sou de Campinas, São Paulo e atualmente estou morando na Itália, região da Toscana, com meu marido Renan. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a cidadania italiana. É algo que vocês me perguntam muito. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero pedir para vocês se inscreverem, porque tem muitas pessoas assistindo que ainda não se inscreveram. Gente, é super simples, só clicar no botão vermelho que tá ali embaixo, escrito inscreva-se ou inscrever-se. É importante vocês se inscreverem para ajudar a divulgar os meus vídeos, a divulgar o meu canal, tá bom? Então conto com vocês. Bom, então vamos aí ao assunto de hoje, cidadania italiana. Bom, esse assunto eu vou ter que dividir ele em dois vídeos, porque é muita coisa pra gente falar pra não ficar muito cansativo, tá? Então a primeira coisa é, antes da gente saber que o Renan tinha esse direito de fazer a cidadania italiana, quando eu escutava falar sobre esse assunto, o que eu ouvia assim das pessoas? Ah, eu tenho direito, mas é muito difícil, é muito caro, é muito burocrático. E eu nunca tinha pesquisado, nunca tinha me informado, até porque eu não tenho direito pela minha família, mas era algo que parecia assim um tabu. Era muito difícil de conseguir realizar. E depois eu descobri que não é tão difícil assim. Claro, é burocrático, não quero desanimar ninguém, mas a gente tem que falar a verdade. É chato, é trabalhoso, ele demora e ele é bem caro. Mas se você está disposto a ir, você tem o direito, você sabe quais são os seus benefícios aqui, quais são as vantagens que você vai ter com essa cidadania, vale a pena você correr atrás. Então a primeira dica é: não desanime. Tá? Tem pessoas que nem correm atrás, nem sabem como funcionam, mas elas ficam falando que não dá certo, que é muito difícil, que alguém tentou e não conseguiu. Então, se você realmente quer fazer isso, eu vou dar as dicas, eu vou explicar aqui qual foi a nossa experiência. Também eu não sou especialista em cidadania italiana, gente, nem quero ser. O meu canal não vai ser para falar só sobre isso. Tem muitos canais aí especializados nesse assunto. Eu vou contar para vocês qual foi a nossa experiência e dar dicas, algumas coisas assim para ajudar vocês mesmo nesse processo, tá? Uma coisa boa da cidadania italiana que não tem outras nacionalidades é que, pelo menos por enquanto, ela não tem limite de gerações. Então, eu sei que em outras, por exemplo, a espanhola, a portuguesa, a alemã, elas têm um limite. Então, só até neto, só até bisneto. E a italiana não. Então, se no seu caso o seu antenato italiano for o seu tataravô, tudo bem, você consegue realizar esse procedimento. Gente, outra coisa também que é uma curiosidade que eu aprendi no decorrer desse processo que eu não sabia. Nós temos então na nossa linhagem familiar aí, né? Pai, mãe, aí vô, vó, bisavô, bisavó. O pai ou a mãe do nosso bisavô e bisavó, o correto é falar trisavô. E eu não sabia, nem sabia que existia esse termo. Eu sempre falava que a mãe da minha bisavó era minha tataravó. E na verdade não. A mãe da minha bisavó é minha trisavó. E aí a mãe da minha trisavó que é minha tataravó. Então só uma curiosidade aí pra vocês, algo que eu não sabia, que eu aprendi no decorrer desse processo. É um processo bem burocrático. A primeira coisa que você tem que ter, antes mesmo do sobrenome italiano, é paciência, tá? Se alguém prometer pra você que a sua cidadania italiana ficará pronta em 30 dias, em 40 dias, gente, desconfie, tá bom? Porque a paciência é algo assim essencial nesse processo. Bom, então vamos lá. Primeiro, você tem que saber se você realmente tem o direito. Não adianta simplesmente você falar, meu sobrenome é italiano, então eu tenho esse direito, porque tem algumas regrinhas, algumas leis. A primeira delas é o seguinte, que eu acho um absurdo, um machismo tremendo, né? Mas era a lei aqui do país. Se a pessoa que passou a cidadania para você, o italiano lá, descendente da sua família, for uma mulher nascida antes de 1948, você não tem o direito à cidadania italiana por vias administrativas. É como a gente fala quando faz o processo, tá? Mas calma, não se assuste. Então, se no caso for uma italiana mulher, essa descendente, que nós chamamos de antenato, que é a pessoa que nasceu na Itália, foi pro Brasil, enfim, nós damos o nome aí de antenato, tá? Se for uma mulher nascida antes de 1948, você consegue fazer o seu reconhecimento da cidadania italiana, mas tem que ser por vias judiciais. Então, você vai ter que entrar com processo, com advogado. Eu não sei muito bem os detalhes, como funciona,
mas você não consegue fazer por vias administrativas, tá? Então essa é a primeira coisa. Porque muita gente me fala, tem minha bisavó, minha tataravó, minha trisavó, que é uma mulher. Então se ela nasceu antes dessa data, você tem que ficar atento a isso. Não desanimem, tá, gente? Dá pra fazer, só vai ser um pouco mais burocrático e pode ser que leve mais tempo, porque aí vai ter que entrar na justiça. Outra coisa interessante também, mas ainda, porque eles estão em votação, tá sempre ali em discussão, que por enquanto você não precisa fazer um teste de conhecimento da língua italiana para reconhecer a sua cidadania. Então, simplesmente você pode chegar aqui sem saber falar nada e isso não vai te impedir de ser reconhecido como um italiano também, tá? Ah, uma curiosidade. Outra coisa que eu aprendi também que eu falava errado. Eu estava acostumada a ouvir o termo, eu vou tirar minha cidadania italiana. E na verdade, gente, o correto é reconhecer a sua cidadania italiana, não tirar, tá bom? Mais um termo correto aí pra gente começar a utilizar a partir de hoje. É importante vocês se atentarem é de qual região é o seu antenato italiano, tá? Eu sei que é a região de Trento, do norte da Itália. Eu sei que é um processo também diferente. Então, você tem que se atentar a isso. Então, vamos lá. E se você não sabe se você tem o direito à cidadania italiana, como que você tem que proceder? Claro que o mais fácil é você conversar com seus familiares, se você tiver oportunidade, se eles ainda estiverem vivos, os mais velhos, se eles tiverem boas memórias, né, recordações, para você saber se você tem esse antenato italiano ou não. Então, tente conversar, se você tiver essa oportunidade, com sua avó, com seu avô, com as pessoas mais velhas aí da família, para elas poderem te passar essa informação. Caso ou você não tenha contato com eles, infelizmente eles já faleceram, ou ninguém saiba se tem realmente uma pessoa nascida na Itália aí na sua família, na sua linha aí de descendência, você tem que pesquisar na internet. Então vamos aproveitar a internet e usar a nosso favor. Então eu vou deixar o link ali, aqui embaixo na descrição de um site que as pessoas colocam informações ali dos seus sobrenomes, dos seus parentes. E aí você coloca o seu sobrenome lá e você consegue achar algumas informações. Então depois que você descobriu que você tem um antenato italiano, que você tem esse direito, você realmente quer reconhecer a sua cidadania. Como que você deve proceder? Tem duas opções. Ou você faz pelo Brasil mesmo, você tem que entrar na fila de espera do consulado. Só que assim, gente, a fila é muito grande. No estado de São Paulo, a fila de espera está em torno de 10 anos. Então, se você entrar na fila hoje, só daqui 10 anos eles vão te chamar para levar toda a documentação. Mas, às vezes, se você não tem pressa, se é algo que você quer deixar para o futuro, para os seus filhos, não sei, acho que vale a pena, tá? Agora, se você quer uma coisa mais rápida, você não quer ficar 10 anos esperando aí na fila, ou até um pouco mais, o que você pode fazer? Vir até a Itália, né, que foi o nosso caso, fazer o processo por aqui. Quero falar para vocês uma coisa importante, tá? Tomem cuidado com as informações na internet. Tem muitos grupos que eles ajudam, mas também tem muita informação errada. Então pesquisem direitinho, se informem, façam as coisas com calma, não queiram meter os pés pelas mãos, não acreditem em pessoas que querem prometer milagres, porque se a lei diz uma coisa, o procedimento demora tanto tempo e a pessoa está querendo te prometer um tempo muito menor para conseguir te ajudar, desconfie, tá bom? Peça sempre referências, pesquise a reputação daquela pessoa, daquela empresa e assim por diante. Então tomem cuidado. Se você for escolher, então, esperar na fila do consulado aí no Brasil, eu não sei quais os documentos necessários que você precisa para levar lá quando o consulado te chamar. Então eu vou contar aqui o que eu sei para fazer o processo na Itália, tá? Quais os documentos que você precisa. Então, primeiro de tudo, você vai precisar descobrir onde está a certidão de nascimento do seu antenato italiano, que eu acho que é uma das partes mais difíceis dessa fase inicial. Porque se você não sabia nem que você tinha esse direito, às vezes é muito difícil você saber onde ele nasceu, qual a cidade correta. Então, leva um tempo aí de busca, aproveitem, usem a internet a favor de vocês, pesquisem grupos de Facebook, tá? Só tomem cuidado, porque às vezes tem pessoas com más intenções, que te cobram um valor, falam que vão te passar a informação e não passam. Então façam tudo com calma e pesquisem bastante. Então vocês têm que achar aí a certidão de nascimento do italiano. Se esse italiano se casou ainda na Itália, precisa também da certidão de casamento feita na Itália. Se esse antenato for nascido antes de, deixa eu olhar na minha cola aqui, antes de 1889,
Tem alguns lugares que eles pedem também o certificado de batismo, porque é um documento que era válido ali como se fosse um nascimento mesmo, tá? Se o seu antenato também casou na Itália antes de 1890, você também tem que pegar essa certidão de casamento que provavelmente estará na igreja. Então, tem que pesquisar aí, procurar na internet, gente, qual a região que foi, tentar localizar o contato, o e-mail, o telefone da igreja, daquela região, ou do comune, que é como a gente chama a prefeitura aqui, que no caso aqui não tem cartório, igual a gente tem aí no Brasil, né? Esses documentos ficam guardados aí no comune, tá? Então essa é a primeira parte, que é uma das mais difíceis, por conta mesmo de documentos serem muito antigos, às vezes você não sabe onde fica, e tem pessoas que trabalham com isso aqui na Itália, apenas para pesquisar documentos. Então, se você for contratar esse tipo de trabalho, né, de serviço, peçam recomendações, não contratem qualquer pessoa, tá? No nosso caso, foi mais fácil, porque nós já tínhamos uma cópia desse documento, que a parte da família do Renan, que já tinha feito, né, esse processo, eles já tinham conseguido aqui na Itália. Só que ela me contou também que foi um processo bem demorado, eles demoraram alguns anos aí para conseguir localizar. E então ela tinha cópia, a gente já sabia onde pedir uma via para a gente usar no nosso processo, tá bom? Então, enquanto você está nessa pesquisa aí desses documentos, o que você pode fazer? Começar a levantar os documentos da linhagem desse antenato italiano até chegar em você. Quais os documentos você precisa? Todas as certidões. Aí você vai ter que ir até o cartório, entrar em contato com o cartório por telefone, por e-mail, depende da cidade que essas pessoas nasceram, morreram e casaram. Primeiro, gente, não é a certidão que a gente tem em casa, aquela certidão comum, e também não é a segunda via que você vai lá no cartório e pede. O nome dessa certidão que você precisa é certidão de inteiro teor. Bom, gente, essa primeira parte eu vou ter que encerrar por aqui, porque eu comecei a editar e o vídeo ficou muito grande. Tá? Então, esses são os primeiros passos. Amanhã, já na quinta-feira, eu posto para vocês a continuação aí desse processo de cidadania italiana, tá bom? Espero vocês amanhã. Tchau!